Saravalli, aí eu queria saber também sobre dividendos, né? Porque ninguém anunciou dividendos ainda, né? E no outro trimestre o Itaú foi bem mais generoso em relação a dividendos, em relação aos anúncios. Só que também vale destacar que a gente está vendo aí o Itaú de novo nas máximas, né? Com um bom resultado aí apresentado, já está batendo máxima atrás de máxima aqui, números recordes aí do valor da ação. Itaúsa aproveitando, pegando o mesmo gancho, subindo praticamente o mesmo percentual. E Bradesco e Itaú tem essa característica do pagamento mensal ali de JCP, né? Mas dividendos, por enquanto, a gente não teve nenhum anúncio. Isso também deve pesar na escolha, na hora de montar a carteira aí? Em que peso que você daria para essa questão dos dividendos? Boa. Excelente pergunta. Até antes de falar aqui, vou falar aqui das nossas projeções, tá? O Itaú hoje, a nossa projeção, ele embute o que a gente chama de dividendo implícito, né? Um retorno sobre dividendos na nossa projeção, no lucro projetado em torno de 9,5% para esse ano de 2025 e superior a 10%, batendo 10,5% nas nossas projeções atuais para 2026, tá? Diferentemente do Bradesco, né? Na mesma base de comparação, a gente projeta em torno de 7,5% para 2025, né, e algo mais próximo de 9% para 2026. Ou seja, se a gente olhar para esse indicador, continuamos vendo uma preferência para o Itaú. Mas o mais interessante é que se você olhar o release, né, a análise dos resultados do Itaú, o Itaú ele é extremamente conservador, principalmente o que a gente chama nas provisões. Então ele poderia ser um pouco mais flexível nas provisões, lembrando que provisão ele come resultado, ele diminui o lucro líquido, né? E acaba também penalizando os dividendos, tá? Então, na minha opinião, o Itaú ele tem uma margem muito grande até para expandir seu lucro e para expandir seus dividendos. Então, ou seja, tudo mais constante, eu estarei nesse momento revisando para cima essa projeção de lucro e dividendos para o Itaú, tá? Talvez caminhando para algo mais próximo de 10% de retorno de dividend yield, tá? Então, os dois se destacam, né? O Banco do Brasil também já tem a sua tabelinha, vai entregar agora em maio, vai anunciar em maio. Então, muita atenção para o setor, porque o setor certamente vai ser, nesse ano, novamente, um dos principais destaques, talvez não só em valorização, como a gente tem visto, mas certamente em distribuição de dividendos, tá? Então, a gente vai ter surpresa positiva do Banco do Brasil, do Itaú e talvez até do Bradesco, depois desse resultado apresentado recentemente. Acho que os três principais bancos, a gente deve ter revisões para cima das expectativas de lucro e também de dividendos. O Banco do Brasil não, tá? O Banco do Brasil, entre os três principais bancos, deve apresentar um resultado mais modesto em termos de crescimento, tá? Talvez até depende da base de comparação negativa, ou seja, redução de carteira, enfim, né, nessa comparação, mas Itaú e Bradesco a gente pode ter revisões para cima de lucro, né, de retorno e também de dividendos para esse ano. Então, continua sendo o investidor de bolsa, na minha opinião, tem que ter bancos de bolsa de dividendos, né, perfil de dividendos, tem que ter alguma ação de banco na sua carteira ou até um peso grande, né? Ou seja, uma carteira com 10 ações tem que ter pelo menos de 2 a 3 ações de bancos, né, na sua carteira para você receber renda, boa renda, renda constante, né? E a gente brinca assim, sem você vender nada, né? Você não precisa vender nada, é só ser dono de uma ação, ter o patrimônio, você vai ter uma bela renda aí. E acho que o Itaú, a gente vai ter revisões para cima, surpresas para cima, que foi um pouco o recado de 2024, né? O Milton, o CEO, falou assim, ó, a gente tem espaço para acelerar a distribuição de dividendos, né? Porque o banco também não faz muita aquisição assim, né? Muita aquisição relevante. Então, tem essa possibilidade, sim, de acelerar, aumentar, ter surpresa positiva nos dividendos do Itaú também após esse resultado.